tarde, boa noite, espero que estejam todos bem, felizes e pimpões. E aqui nós estamos de volta, né? Dessa vez com a segunda aula da parte de matemática. E hoje nós vamos começar o nosso vídeo sobre matemática básica. Nós vamos entrar nesse caminho da, como a gente viu no vídeo anterior, da aritmética, que nada mais é do que a matemática básica, certo? Então, de cara, já vai deixando logo o seu joinha, o seu gostei, certo? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações, não perder nenhum vídeo que a gente postar aqui, beleza? E sem mais enrolação, vamos partir para a aula agora, que é o que interessa, né? Então, hoje em Matemática Básica 1, a gente vai ver as 4 operações. Isso, a gente vai ter uma aula de quinto ano hoje e eu não estou nem aí. Continue com a sua bunda sentadinha na cadeira aí que a gente vai ver adição, subtração e depois, posteriormente, multiplicação e divisão, beleza? Então, a primeira coisa aqui em relação à adição e subtração, a primeira coisa que eu queria mostrar a vocês é essa reta aqui que eu escrevi, certo? Que a gente denomina ela, a gente chama ela de reta real. E o que é a reta real? A reta real nada mais é uma reta numérica, em que nela estão presentes todos os números reais que existem na face dessa, beleza? Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 e aí continua infinitamente, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Aqui tem 1,5, enfim, 3/4, todos os números racionais, as frações, decimais, dízimo, tá tudo aqui dentro, certo? E aí, como eu já falei, ela continua infinitamente para esse lado e infinitamente para lá. Então, o que é que tem de tão importante nessa reta que eu precisei mostrar para vocês? Muito simples. A adição e a subtração, elas se tratam simplesmente da forma como eu vou andar, certo? Da forma como eu vou me locomover nessa reta aqui. Então, vamos lá. Vamos aplicar, certo? Vamos aplicar a adição e a subtração na reta real. Então, perceba. Quando você tem, sei lá, 5... Já que é aula de quinto ano, né? Vamos dar exemplos de quinto ano. Se você tem 5 balinhas, certo? E aí você fala, mãe, eu quero mais balinha. E daí a sua mãe vai lá e compra mais 4 balinhas para você. E aí, para você saber o total de balinhas, você coloca tudo assim numa mesa, sei lá, e aí daí você conta todas. Então você tem as suas 5 iniciais, você conta 1, 2, 3, 4, 5, que eram as que você tinha antes. E aí depois você conta as outras 4, certo? Então conta 6, 7, 8 e 9. E aí quando você chega no... Você chega no número 9, você viu que num primeiro momento você tinha um conjunto com 5 balinhas, e aí depois a esse conjunto aqui foi adicionada outras 4. E aí quando você contou tudo, você viu que na verdade, no final das contas, você tem aí 9 balinhas para fazer cárie na sua boca. E aí o que acontece? Então a gente percebe a partir disso aqui que a adição e a subtração nada mais é do que a forma como a gente vai contar. Quando eu adiciono um número a outro, no caso aqui, quando eu faço 5, então, quando eu adiciono aqui, por exemplo, o 5, quando eu adiciono o 4 ao número 5, nada mais é do que uma recontagem que eu estou fazendo. Eu conto aqui os 5 primeiros que eu tinha, 1, 2, 3, 4, 5, e aí eu conto os outros 4. 6, 7, 8, 9. Então, adição e subtração nada mais é do que uma contagem diferente que você faz em situações diferentes. E aí, a partir disso, com base nisso, a gente vai aplicar essa questão de reesquematização da contagem aqui na reta real. E aí a gente vai perceber um certo padrão, digamos assim. E daí, quando a gente aplica a adição e a subtração na reta real, a gente percebe um determinado padrão de funcionamento de como é que nós vamos caminhar por ela. Em que esse padrão consiste? A adição, ela vai se tratar sempre de um avanço, e a subtração, ela vai se tratar, e aí a subtração vai se tratar justamente do contrário, que é regresso. Então isso aqui acaba sendo uma demonstração do porquê adição e subtração são operações inversas. Então beleza, dada essa introdução, vamos trabalhar agora como que seria essa aplicação na prática, né? Na reta real. Então, vamos lá, vamos jogar aqui. Um carinha aqui dos exemplos, ele pediu para nós efetuarmos essa operação aqui, essa conta aqui. 1 mais 3. E aí, eu quero saber quanto é que isso aqui vai resultar. Como é que eu faço isso representando na reta real? Primeiro de tudo, isso aqui é uma coisa muito besta, certo? Eu quero deixar isso aqui bem claro. É óbvio que 1 mais 3, nós já sabemos o resultado quanto vai ser. Entretanto, eu queria deixar claro aqui para vocês que eu estou apresentando esse modelo aqui porque é a ideia por trás da adição. Isso aqui a gente decora e a
a gente não precisa desenhar. Toda vez que for efetuar uma adição, a gente não precisa escrever a reta e aí andar pela reta, etc. Isso aqui é só um raciocínio por trás da coisa que eu achei interessante mostrar para você. Então, para a gente efetuar isso aqui com base na reta real é bastante simples. Primeiro, qual é o nosso ponto de partida? É a posição do número 1. Então, aqui eu tenho 1, então eu estou aqui no número 1. E aí, o que é que eu devo fazer? Aqui, ó, eu tenho a operação de 1 mais 3. Então, eu sei que essa operação aqui é de soma, e se é de soma, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que avançar. Beleza, mas eu tenho que avançar quanto? Eu preciso avançar 3 posições. Então, eu estou na primeira, e a partir da primeira eu preciso avançar 3 posições. Então, vamos ver aonde que a gente vai chegar. Então, eu estou aqui na primeira posição e avanço 1, 2, 3 posições. E aí, eu percebo que eu cheguei na posição do número 4. A partir disso, eu concluo que se eu estou na primeira e avanço 3, eu chego na quarta posição. Então, 1 mais 3 é igual a 4. O outro exemplo que o carinho dos exemplos não deu é menos 3 mais 2. E aí eu quero saber quanto é que dá essa conta. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro de tudo, qual é a nossa posição inicial? O menos 3. Então a nossa posição inicial é a posição menos 3, correto? Então estamos aqui. E aí, o que foi pedido pra gente fazer? Menos 3 mais, ou seja, novamente eu vou avançar, certo? Que é a operação aqui é da adição. Quantas vezes eu vou avançar? 2 vezes. Então eu tô aqui no menos 3 e aí eu venho aqui, ó, avanço uma vez e avanço outra vez. E aí eu chego aqui na posição menos 1, certo? Ou seja, logo eu concluo que se eu parto do menos 3 e avanço 2 casas, que nem um jogo do tabuleiro, né? A gente avança 2 casas, né? Eu avanço 2 posições, eu chego logo no menos 1. Beleza? Um outro exemplo que não foi proposto pelo carinho dos exemplos, menos 1, menos 2. E aí eu quero saber novamente quanto isso aqui vai dar. Então, mesma coisa, sem bronca. Onde é que eu tô? Na posição menos 1. Então, observei aqui, estou aqui. E aí o que é que eu tenho que fazer? O que é que me pediram para fazer? Eu tô no menos 1 e aí eu tenho que regressar, retroceder, andar para trás. Quantas vezes? 2 vezes. 2 posições. Então eu estou aqui no menos 1 e aí eu ando uma vez, 2 vezes. E aí eu chego em que posição? Eu chego na posição menos 3. Logo, eu concluo que menos 1 menos 2 é igual a menos 3. Tranquilo? Então, o funcionamento por trás da adição e da subtração é esse. Esse é meu objetivo aqui, trazendo essa besteirada toda para vocês. É só simplesmente mostrar a aplicação da adição e da subtração na reta real. Tranquilo? E só uma última coisa para finalizar, eu queria conversar com vocês sobre números opostos. E aí você pensa, o que são duas coisas simétricas, né? Duas coisas simétricas é como se uma fosse o espelho da outra, certo? Quando você se olha no espelho, você vê uma imagem, né? Você vê aquela sua imagem. E aquela sua imagem, ela é simétrica a você. Ela é igual a você, é literalmente o seu reflexo. É você, só que do outro lado do espelho, meio que isso. E com os números não são diferentes. Então vamos pegar um exemplo numérico aqui. Então eu vou pegar aqui o 5. E aí eu quero descobrir quem é o simétrico de 5, certo? Então o simétrico em relação à origem. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou contar qual é a distância do 5 até a origem. Vamos lá, quantas posições eu tenho que andar para sair do 5 e chegar na origem? Então, uma posição, 2, 3, 4, 5. Então eu sei que a distância entre o 5 e o 0, ou seja, a origem, é de 5 posições. E agora, beleza, eu já descobri qual é a distância do 5 até a origem. E para eu achar o simétrico de 5, eu tenho que andar essa mesma distância, só que para o outro lado. E aí eu vou chegar no número que é simétrico a 5, ou seja, oposto a ele. Então eu estou aqui no 0. Eu quero descobrir quem é o simétrico de 5, eu ando 5 posições para lá. Então, ó, uma posição, 2 posições, 3, 4, 5. E aí eu chego aqui, ó. E aí eu chego no menos 5. Aí sim eu sei que, ó, aqui, ó, eles são simétricos. Eu tenho, desse lado de cá, da linha de simetria, eu tenho 5 posições, e do outro lado, eu também tenho 5 posições, são iguais, ou seja, são simétricos. Logo, eu chego à conclusão de que o número oposto a 5 é menos 5. E o contrário também é verdadeiro. O número oposto a menos 5 é 5, positivo. Então, generalizando, para a gente não perder mais tempo, o número oposto a um determinado número que eu escolher é simplesmente ele mesmo com sinal trocado. Se eu quisesse descobrir qual é o número oposto a 2, bastante simples. Ele mesmo com sinal trocado, menos 2. Agora, se eu quero saber quem é o oposto a menos 3, muito simples. Ele mesmo com sinal trocado, 3 positivo. Tranquilo? Basicamente isso. Onde é que eu quero chegar com isso aqui? Eu quero chegar na adição. E onde eu quero chegar com essa explicação aqui sobre números opostos? Eu quero chegar
na adição de números opostos. O que acontece quando eu relaciono dois números que são opostos? Então, na adição de números opostos, o resultado final vai ser sempre igual a zero. Então, a adição de números opostos vai ser sempre igual a zero. E aí, por que isso acontece? Vamos utilizar aqui um exemplo numérico para ficar mais simples. Imagine que eu estou, por exemplo, na posição -2. E aí, eu quero relacionar o -2 com o seu número oposto. Ou seja, eu quero isso aqui, ó. -2 mais 2. Isso dá quanto? Eu estou aqui no -2. Se eu avanço 2 casas, onde é que eu vou chegar? Aqui no -2, avancei 2 casas. Cheguei aonde? No zero. Então, -2 mais 2 é igual a zero. Agora, se por exemplo fosse o contrário, 2 menos 2. Eu estou na posição 2 e aí eu retrocedo, eu volto 2 posições. Eu chego aonde? Eu estou aqui no 2, aí eu volto, ó, 1 casa, 2 casas. Chega aonde? Chego no zero. E isso se repete para todo e qualquer número oposto. Se eu estou no 3 e relaciono ele com o -3, volto 3 casas. 1, 2, 3. Cheguei no zero. Se eu estou no 4 e relaciono ele com o oposto dele, ou seja, -4 mais 4, eu estou no 4 e avanço 4 posições. 1, 2, 3, 4. Chego no zero. Então, isso aqui é algo que se repete independentemente do exemplo que você quiser utilizar. A adição de opostos, a relação entre números opostos vai ser sempre igual a zero. Então, o próximo passo vai ser falar sobre... Eu vou apresentar a vocês rapidamente, brevemente, as partes, né, da adição e da subtração. E aí a gente já entra na relação de sinais referente à adição e à subtração, que é uma coisa que confunde muita gente ainda. Então, vou apagar esse quadro e daí a gente já volta. Somebody once told me the world. Então, voltando aqui, galera, a gente agora eu vou só dar uma leve passada nas partes, né, da adição e da subtração, e daí, como eu falei, a gente já parte para o que realmente é mais importante, que é a relação de sinais. Mas vamos lá. Na adição, é muito simples, é muito fácil as partes de cada de cada termo desse aqui, o nome de cada termo, né? Isso aí a gente já está acostumado. Esse primeiro termo aqui, eu vou chamar ele de primeira parcela. Esse segundo termo, eu vou chamar de segunda parcela. E o resultado, né, no caso C, ele vai ser a soma ou o total. Então, as partes da adição é muito simples, né? Primeira parcela, segunda parcela, se tivesse mais aqui, terceira, quarta, quinta, sexta, etc. E assim por diante, parcela. E o resultado vai ser sempre a soma ou o total. A gente pode atribuir essas duas nomenclaturas. Em relação à subtração, a gente já tem uma diferença, né? Um cuidado maior com a questão da nomenclatura dos termos, certo? Existem os termos, aqui é mais geral, né? Primeira, segunda, terceira parcela, etc. Mas aqui é uma coisa um pouco mais específica. Esse primeiro termo, a gente vai dar o nome de minuendo. E esse segundo aqui, a gente vai dar o nome de subtraendo, certo? Então, o primeiro termo que vier é o minuendo e o segundo é o subtraindo, certo? Uma analogia para lembrar disso aqui, como o nosso cara dos exemplos bem falou, imagina que a gente vai executar a subtração da forma como a gente sempre organiza, né? A gente nunca faz, por exemplo, quando são números muito estranhos, a gente nunca coloca assim numa linha só. Geralmente a gente faz, por exemplo assim, né? 245 menos 39. Daqui a gente sabe que é a mesma coisa, certo? Eu colocar um em cima do outro é a mesma coisa que aqui, ó. Aqui seria, no caso, o A e aqui seria o B. Como foi bem escrito aqui, certo? A menos B e aqui, ó, A menos B. É sempre a mesma coisa. E o resultado aqui vai ser A menos B, A menos B. Então, é a mesma coisa. E aí, geralmente, quando a gente fala de coisas que estão abaixo ou coisas que ficam embaixo, etc., por exemplo, temperaturas abaixo de zero. Então, sempre o que fica abaixo é sub. Então, vocês lembram disso para fazer a analogia entre subtraindo, que é sempre o que fica embaixo, ou seja, vai ser sempre o B, e o minuendo é sempre o que fica em cima. Sub fica embaixo, então você olha, então beleza, quem é que está embaixo? É o 39. Então, 39 é o subtraindo. E, para finalizar, o resultado dessa subtração vai ser denominado de resto ou diferença. Então, quando a gente chegar na parte de divisão, a gente vai ver que existe uma certa relação entre a divisão e a subtração. Então por que eu estou falando disso aqui? Por que eu estou explicando isso aqui para vocês? Não é
pelo conteúdo em si. Não é porque eu tenho que saber obrigatoriamente que primeira parcela, segunda parcela e aqui soma total. Não é pelo conteúdo em si, mas é a aplicação desse conteúdo. Por quê? Na matemática, um dos grandes problemas que os alunos encontram quando se deparam com problemas matemáticos e etc. é em saber decifrar a linguagem matemática. É eu pegar aquele texto enorme e saber o que é que ele significa matematicamente. Então, às vezes, nesse texto aparecem palavras como soma ou total, resto, diferença. Então, aparecem alguns termos como esse aqui, e aí você tem que ficar ligado que se aparecer soma, é o resultado, eu sei que soma é o resultado de uma adição. Então, provavelmente, a operação que eu vou ter que realizar ali, naquele contexto, é uma adição, certo? A mesma coisa aqui, se ele pede, por exemplo, para eu calcular, ele fala, calcule a diferença de idade entre Aninha e Joana. Aninha tem 50 anos e Joana tem 20. Calcule a diferença de idade entre Aninha e Joana. Ou seja, diferença é o resultado de uma subtração. Então, a operação matemática que você vai ter que fazer ali, efetuar, é a subtração. Logo, 50 menos 20 dá 30, que é a diferença de idade entre as duas. Então, é por isso que eu estou apresentando isso aqui a vocês. É pela aplicação desses termos aqui nos problemas matemáticos, para vocês conseguirem decifrar. E esses aqui é só alguns dos termos que a gente vai aprender ao longo dos nossos vídeos aqui. Então, esses aqui são só alguns dos termos que nós vamos utilizar para resolver, né, decifrar alguns textos, né, e transformá-los da língua portuguesa para a língua matemática. Então, passando aqui para o outro lado, vamos para o que realmente importa, né, mais aqui nesse vídeo, que é a relação de sinais para a adição e a subtração. E olha, isso aqui realmente é uma coisa muito importante. Por quê? Porque é uma coisa que confunde muita gente, certo? É uma coisa que ainda confunde muita gente, principalmente quando eu comparo a relação de sinais da adição e subtração com a da multiplicação e divisão. Muita gente troca, confunde, usa quando não é para usar, às vezes não sabe quando é para usar. Isso é uma coisa muito comum. Então, por isso que isso aqui é muito importante. Entender isso aqui é muito importante, certo? Então, vamos lá. Primeiro, de onde foi que surgiu essa relação de sinais aqui? Então, primeiro, de onde é que surgiu essa relação de sinais aqui? Vocês se lembram, né, que eu escrevi aqui a reta, que eu desenhei aqui a reta numérica, a reta real, e a gente começou a andar por ela. E aí, os matemáticos, né, não tinham nada para fazer da vida deles e simplesmente ficavam tentando encontrar padrões, ficavam brincando com isso aqui, com essa reta numérica. Às vezes eu ficava pegando pauzinho, contando pauzinho, etc. E aí eles começaram a perceber que existia um certo padrão. A maneira como que você locomovia, o seu ponto de partida e o seu ponto final, o seu ponto de chegada, geralmente eles começaram a se repetir e alguns padrões foram começando a ser observados. E através disso, desenvolveu-se umas duas regrinhas, eles escreveram umas duas regrinhas que a gente vai ver mais pra frente, certo? Então, primeiro de tudo, vamos começar pelo início, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês e aí vamos analisar o que é que significa isso aqui. Vocês podem perceber que eu escrevi alguns números menores, e aí eu escrevi outros maiores, e uns menores e outros maiores, e de cores diferentes, etc. Então aqui eu coloquei aqui todas as combinações que você pode fazer relacionando os sinais, certo? E, consequentemente, todas as combinações de quando você vai lá brincando com a reta real, você consegue perceber. Primeiro de tudo, se eu tenho dois números aqui, perceba que aqui eu tenho dois números positivos, certo? E eles têm um certo módulo, ou seja, um certo valor absoluto, que é basicamente o número sem o sinal. Isso resumidamente por cima, a definição de módulo, é o número sem o sinal. Então aqui eu tenho o número 5 positivo e o 4 positivo, e aí eu estou relacionando, certo? 5 mais 4, e isso me gerou um certo resultado. Percebam que o resultado ele é positivo, e o módulo dele, por isso que eu escrevi o quadrado maior, o módulo dele é maior do que o módulo dos dois números que geraram ele, que formaram ele, certo? Então a primeira combinação, o primeiro padrão que eu percebi é esse. Se eu pego dois números positivos,
Dois números positivos sempre vai gerar um número positivo e com um módulo maior que os seus iniciais, que os seus pais, digamos assim. A próxima aqui, o que foi que eu fiz? Eu relacionei um número positivo, certo? Um número positivo e um número negativo. Entretanto, o número negativo ele é maior que o número positivo. E isso me gerou um número negativo e de módulo menor. Você pode perceber que o módulo do número negativo aqui, né, 2, ele é menor que o módulo desse número negativo aqui. Tranquilo? Agora, o próximo padrão, terceiro padrão. Eu fiz o inverso. Aqui foi um número positivo pequeno. Aqui foi um número negativo pequeno. Então, eu peguei um número negativo pequeno e relacionei ele com um número positivo grande. E isso me resultou um número positivo com um módulo menor do que o seu positivo inicial, digamos assim. E para finalizar, eu peguei agora, aqui eu peguei dois números positivos, aqui agora eu peguei dois números negativos. E o que foi que eu percebi? Que isso me gerou um resultado negativo, também negativo, entretanto, com um módulo maior do que seus pais, do que seus parentes, certo? E o que é que isso aqui tem a ver? Quem é isso aqui na fila do pão? A partir disso aqui, a partir dessas combinações e padronizações, os matemáticos desenvolveram duas regrinhas, para efetuar a relação de sinais na adição e na subtração. Eu vou apagar isso aqui rapidinho e eu vou escrever elas aqui para vocês e volto para explicar. Bom, então aqui estão as duas regrinhas, né, que eles teorizaram, que eles escreveram com base nesse padrão que eles encontraram. A primeira é bem simples. Sinais iguais, repete o sinal e soma. Então, toda vez que você estiver fazendo uma conta ou qualquer outra coisa que você encontrar uma relação entre números que têm o mesmo sinal, sinais iguais, você vai simplesmente repetir o sinal e vai somar os dois números. Então, vamos aqui, ó. Preste atenção aqui. Desses quatro aqui, os que têm mesmos sinais são quem? São esses dois positivos e esses dois negativos. Então vamos ver se isso aqui segue a regrinha que eles escreveram. Sinais iguais. Primeira coisa, eu repito o sinal. O resultado deu positivo. Tranquilo. E após eu repetir o sinal, eu vou somar os números. 5 mais 4, 9. Então isso aqui, nosso primeiro exemplo, a nossa primeira combinação, confere a regrinha que eles escreveram. Agora vamos partir para esse outro aqui, que também são iguais. Sinais iguais, eu repito o sinal e depois eu somo. Aqui, ó, o sinal é negativo, eu repeti o sinal realmente, ó, o meu resultado deu negativo também. E aí, o que foi que eu fiz com os números? Somei os números, ó, 2 mais 4 deu 6. Então, menos 6 negativo, né? Menos 6, ou seja, confere também. Está de acordo com as nossas regrinhas. Então, e aqui o próximo, vamos tratar desses dois aqui agora, que são sinais diferentes. Sinais diferentes eu faço o quê? Eu repito o sinal do maior, e subtraio. Então, sempre que você estiver fazendo uma conta ou o que quer que seja, e você se deparar com uma relação entre números que têm sinais diferentes, o que é que você faz? Repete o sinal do maior e subtrai. Vamos ver se isso confere. Aqui eu tenho relações com sinais diferentes. Então vamos lá. Então aqui eu tenho um número 5 positivo e um 7 negativo. São sinais diferentes. O nosso primeiro passo é repetir o sinal do maior. Entre 5 e 7, o maior é 7. E seu sinal é negativo. E realmente o resultado deu o quê? Deu resultado negativo. Agora, o próximo passo é subtrair. O segundo passo é subtrair os dois números. Então, quando eu faço 7 menos 5, dá 2. Então, isso aqui também está dentro das nossas regrinhas que eles escreveram. Primeiro, eu percebi que os dois são sinais diferentes. Eu repeti o sinal do maior, tá vendo? Negativo e negativo, o resultado deu negativo. E depois simplesmente subtrair os números. 7 menos 5, 2. E esse outro exemplo aqui agora. Eu tenho o 3 negativo e o 8 positivo. Menos 3 mais 8. O que é que eu faço? O sinal do maior. Quem é? O maior entre 8 e 3 é o 8. Seu sinal é positivo, então realmente, olha aqui, o resultado deu positivo. E o próximo passo a se fazer, simplesmente subtrair os números. 8 menos 3 vai dar 5. Ou seja, novamente, essa regrinha aqui foi confirmada. Então,
sobre a relação de sinais na adição e na subtração, ela ocorre desse jeito. Lembre-se, falou de adição e subtração, adição ou subtração, você sempre tem que lembrar dessas duas regrinhas aqui. Você se deparou com dois números se relacionando, seja ele, por exemplo, menos 2 mais 5, 5 menos 3, 9 menos 11. Sempre que tiver essa relação de adição ou subtração, você vai sempre se lembrar dessas duas regrinhas. Você vai sempre aplicar essas duas regrinhas. Então, o que acontece? Eu vou agora apagar esse quadro aqui e aí a gente vai passar para o nosso próximo tópico, que é justamente as outras duas operações que faltam: multiplicação e divisão. Existe uma regra matemática que nos diz que quando eu tenho dois denominadores iguais, eu posso cortá-los e aí vai sobrar só o que eu tenho em cima. E aí quando eu repito, quando eu deixo só o que tem em cima, eu vou chegar nessa afirmação aqui. Vou chegar na afirmação de que 1 é igual a 2.